Lá em casa sempre foi minha mãe, eu e os meus 3 irmãos, então eram 4 filhos e minha mãe. Eu e o meu irmão mais velho nunca tivemos pai, minha mãe nem nunca falava dele, até porque minha mãe é uma desorientada, doida, que sempre gostou de beber, de curtir, de usar coisas pesadas. E os meus 2 irmãos mais velhos eram do pai deles, que minha mãe tinha tido e minha mãe não estava junto mais. Até que teve uma época que minha mãe conheceu o meu padrasto. E ela decidiu que nós todos íamos morar com ele. Só que como nós começamos a morar com ele, eram muitos meninos e acabava dando muito trabalho, ele começou a implicar com todos nós. Começou a falar pra minha mãe que não dava pra viver com aquele tanto de gente, que era gente demais, que ele não tinha dinheiro, que ele não ia sustentar, que ela ia ter que escolher entre a gente ou ele. E aí minha mãe, sem pensar 2 vezes, virou e falou assim, não, eu escolho você. E virou e falou assim, ó, vocês vão caçar o rumo de vocês. Só que a gente era bem criança, a gente tinha tipo 8, 9, 10, 11, tipo assim, éramos bem meninos. Então eu e meu irmão, que nunca tivemos pais, fomos morar com a mãe da minha mãe, com a minha avó. E os meus 2 irmãos mais novos foram morar com a mãe do pai deles, pra lá. A gente acabou se afastando, perdendo completamente os vínculos de irmãos. E assim, eu sofria muito dentro de mim por não ter mãe e não ter pai. Porém, eu nunca deixava isso me abalar, eu não mostrava isso pras pessoas. Eu pensava assim, eu vou sorrir, eu vou mostrar minha cara de felicidade, eu tô bem, eu sou alegre, eu não deixava ninguém ficar sabendo das infelicidades e das tristezas, dos problemas que eu passava. Então eu sempre quis me fazer de forte pra cobrir, acobertar o meu lado frágil, o meu lado mal, entendeu? Eu nunca quis que as pessoas vissem esse lado meu. Acaba que de tanto eu querer ser forte, eu acabava me magoando, de tanto eu querer ser boazona, eu acabava me decepcionando. E eu comecei a fazer o quê? Beber, fumar, usar droga, fugir de casa, dar trabalho pra minha avó. Minha avó virou e falou, não dá pra ficar com você, não dá pra você morar aqui na minha casa, você é muito custosa, você vai voltar pra casa da sua mãe. Ligou pra minha mãe e me mandou de volta. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, o que aconteceu? Eu continuei fazendo tudo. Bebendo, fumando, usando droga, porém com ela do meu lado. Pensa se não era uma felicidade maravilhosa, minha mãe fazendo tudo isso comigo, minha mãe chapando, minha mãe usando droga comigo, meu padrasto também. A diferença é que meu padrasto bebia e ela também, aí os dois trocavam uns fight, ficava brigando, uma vez ele tentou matar ela, eles ficavam uma semana sem conversar, depois voltavam como se nada tivesse acontecido. E a gente vivia essa vida, todo final de semana era droga, era cachaça, era comida, era gente, era tudo assim, pesado. E eu tava lá, no meio, com 13 anos de idade, adorando a minha vida. Até que eu conheci um rapaz que perguntou pra mim se eu queria ir numa célula. Eu falei, o que é isso? Ele é um grupo de jovens, tal, que a gente vai, tem comida, tem brincadeira, vai ser legal. Eu falei, pra minha idade, né? Eu falei, eu quero ir. E fui. Quando eu cheguei na célula e eu tive a célula, eu fui mais pra comer, eu confesso. Mas quando eu cheguei lá, eu adorei. Eu gostei muito das pessoas, do louvor, da palavra, do ensinamento, da cabeça, da comida. Tipo, eu adorei. E comecei a querer frequentar mais. Então eu comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar células, comecei a frequentar a casa das pessoas. E isso começou a ser problema na minha vida. Por quê? Porque minha mãe e meu padrasto não queriam aceitar que eu fosse da igreja. Eles começaram a me humilhar e começaram a brigar comigo, a me desmerecer, a me xingar. Uma vez minha mãe me xingou porque eu tava me arrumando pra ir pra igreja. Então, tipo, que bizarro, parece que dentro da minha casa era o inferno e fora da minha casa era o céu, né? Então toda vez que eu tava lá dentro, eu ficava orando pra que ela calasse, pra que a gente não conversasse, porque era muita treta. E nisso, por exemplo, teve uma vez que eu fui pro encontro de jovens, né? O povo da própria igreja fizeram vaquinha pra pagar minha ida, minha passagem, meus ingressos, porque eu não tinha condições. E eu fui na sexta-feira cedo e voltei no domingo à noite. Quando eu cheguei em casa, a casa tava uma zona, tava tudo sujo, tinha um copo pra tomar água. E minha mãe e meu padrasto falando pra mim que se eu quisesse continuar lá, eu tinha que fazer faxina. Então, tipo, uma completa doméstica, uma completa dona de casa, empregada mesmo. Tipo, não sujei, mas vou ter que lavar mesmo assim se eu quiser morar aqui, né? E cara, eu era uma adolescente, então aquilo me fazia muito mal, eu sofria muito com tudo que acontecia. E acabava que eu me sentia muito rejeitada pela minha mãe, né? Ela juntava com